queria só voltar rapidinho aqui com o Marco Saravalho já na minha tela e com o Igor Cavaca. Só vou atualizar porque tem mais uma informação do Joaquim Silva e Luna. Ele disse que está seguindo lá o depoimento dele na Câmara, né? E ele disse agora há pouco que a alta nos preços dos combustíveis é fruto de uma série de incidências de impostos, mais uma vez, na mesma linha que defende o presidente Bolsonaro. E ele falou que a Petrobras não passa a volatilidade momentânea do preço internacional do preço do petróleo. Disse ainda que quando a empresa gera lucro, é para o Brasil que vai esse ganho, já que o maior ganhador de dividendos é o acionista majoritário, que é o próprio governo federal. A contribuição da Petrobras é com o pagamento de impostos e dividendos. Aí eu queria só voltar nesse assunto, porque realmente era aquilo que eu estava falando, né? A gente teve a nota mais cedo da OPEP+, aí reduzindo a produção, né? Cortando aí a produção de barris de petróleos por dia, agora 150 mil barris por dia, né? Antes estava 450 mil barris por dia. Então a gente diminui a produção, consequentemente a tendência é que realmente os preços subam ainda mais, né, do petróleo. Eu queria debater esse assunto aí com vocês, mas vou trazer primeiro o Marco aqui, que eu já estava conversando com o Igor sobre esse assunto. E aí, Marco Saravalho, será que essa questão da OPEP+, vai impactar ainda mais o preço? A gente pode ser que tenha combustível mais caro na bomba ainda nos próximos meses? Bom dia, Paula, bom dia, Igor, tudo bom? Tudo ótimo. Então, a minha leitura... Tudo ótimo, Igor. A minha leitura, que eu tenho falado quase que diariamente, é que o preço do petróleo, né, toda vez que ele volta para baixo de $70, a gente vê que ele não está ficando por muito tempo, né, nesse patamar. Então sempre vem alguma notícia, seja algumas notícias de demanda, enfim, mas principalmente do lado da oferta, para tentar buscar recuperar o patamar mais próximo de 75, algo que a gente está vendo hoje, né? Já saindo do patamar de 72, 73, indo algo mais próximo de 75. E tem alguns analistas, até por questões climáticas também, falando que o petróleo poderia voltar para um patamar mesmo até superior a $80. A gente já mostrou aqui algumas pesquisas feitas ao redor do mundo, né, mostrando que a expectativa, né, o consenso do mercado é que ele fique aí próximo do patamar de 75, né, sendo um pouco mais conservador, um pouco mais otimista, mais próximo dos $80. E além desse patamar, tem algumas projeções sim que mostram isso, né? Mas seria realmente trabalhar com ou uma demanda muito forte, o mundo crescendo muito forte, ou realmente o OPEP intervindo, né, de alguma forma. Mas, Igor, eu queria, acho que justamente pegar todo esse assunto que você falou, mas tentar fazer um resumo, porque há 12 meses atrás, né, um pouco menos, a gente estava falando um pouco sobre super ciclo das commodities, né? A gente realmente estava num preço... O petróleo, para quem não lembra, chegou a bater patamar negativo no ano passado. A gente teve realmente recuperação muito forte de petróleo, de minério de ferro, de várias outras commodities. Mas aí agora a gente começa a pergunta, assim, a manchete de amanhã é a seguinte: será que as commodities, né, já estão chegando no fim do seu ciclo? Ou você depende um pouco do segmento, como você está falando? Você tem o níquel, você tem o urânio, você tem outras demandas. Como é que você vê esse dinamismo das commodities? Porque, de certa forma, elas andam, de certa forma, parecido, mas agora parece que também cada uma tem a sua dinâmica, né? Enfim, como você falou de semicondutores, suas demandas pontuais também, né? Então, eu acho que a gente iniciou um ciclo de muito investimento em infraestrutura, principalmente feito lá, que está sendo iniciado pelos Estados Unidos, tá? Então isso vai impactar também a demanda. Acho que a demanda ainda não está acontecendo, então a gente está começando agora. Eu acho que quando a gente fala nesse super ciclo, a gente pode estar vivendo um período lá no início dos anos 2000, quando a gente teve ali, principalmente a partir de 2004 a 2007, 2008, ali, a gente viveu um período muito positivo, onde a gente vai ver isso também muito relacionado ao preço das commodities, que foi um período onde a gente começou a ver crescimento econômico mundial, tá? Então, em geral, eles vão estar sempre muito ligados. Acho que o que a gente está vendo agora a gente subiu muito rápido e agora a gente está caindo também muito rápido, muito porque existe um tempo para que esses investimentos eles comecem a ocorrer, comecem a subir, né? Então a gente não constrói um prédio que talvez vai ser um bom representativo assim, de um programa de infraestrutura grande, a gente não consegue construir ele em 1 ano, 2 anos talvez. Então demora-se para que esse plano que a gente espera que vá acontecer, ele de fato seja implementado, e aí sim a gente está agora reprecificando
entrando num patamar de reequilíbrio do preço das commodities, que estava talvez muito movimentado pela expectativa de um crescimento muito acima, talvez, ou de uma recuperação muito mais veloz do que a gente está esperando hoje, mas isso não implica que a gente parou de crescer. Na verdade, a gente continua crescendo, a gente vai, nosso entendimento é que a gente vai continuar crescendo para o próximo ano, para os anos à frente também, numa velocidade menor. E com esse reequilíbrio, a gente pode, talvez, chegando aí num patamar de equilíbrio, voltar a ver um crescimento mais factível aí do preço das commodities como um todo, tá? Mas a gente hoje está vivendo algumas situações específicas em commodities específicas, como ali o caso do semicondutor. É uma crise hoje no mundo. A gente, por exemplo, não consegue produzir carro porque a gente não tem semicondutor. E, por incrível que pareça, é muito importante dentro da produção automobilística, né? Então, a gente está vivendo hoje uma crise e boa parte aí dessas commodities, a gente tem muita commodity metálica que está muito relacionada à produção tecnológica. Isso eu acho que é uma tendência que ela vai continuar crescente de agora em diante, principalmente porque, em geral, também a gente tem uma escassez mais alta desses recursos usados na tecnologia. No entanto, eu vejo assim, a gente está reequilibrando o preço, que de fato talvez estava muito mais alto do que era o esperado, para o crescimento que está de fato acontecendo, mas que... Não sei se a gente... mais de crescimento econômico.